Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Caixa Seguridade do terceiro trimestre de 2025. Informo que essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia no endereço www.ri.caixaseguridade.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation button. Todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Estão comigo presentes o diretor-presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela, e o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Edgar Soares. Por favor, Gustavo, pode fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da apresentação de resultados da Caixa Seguridade. Eu sou o Gustavo Portela e é uma grande honra assumir a liderança da companhia nesse momento tão relevante da nossa trajetória. Eu gostaria de começar expressando a minha gratidão ao Conselho de Administração, à diretoria e a todos os colaboradores pela confiança que foi depositada em mim. A gente vive um cenário de transformações aceleradas, onde inovação, agilidade e propósito são fundamentais para construir empresas resilientes, relevantes e preparadas para o futuro. A minha missão é fortalecer esses pilares, conduzindo a Caixa Seguridade por uma jornada de crescimento sustentável, geração de impacto positivo e excelência em tudo que a gente faz. Eu sou funcionário da Caixa desde 1999 e tenho uma trajetória marcada por liderança, inovação, entregas e comprometimento com o resultado. Ocupei diversas posições estratégicas no banco e no conglomerado. E nos últimos anos, atuei em cargos executivos em empresas privadas e também como mentor de startups e fui empreendedor. Desde 24, eu atuava como diretor de investimentos na FUNCEF, o terceiro maior fundo de pensão do país, onde fui responsável pela gestão de ativos estratégicos e pela geração de valor sustentável para os participantes. Aos nossos acionistas, eu reforço o compromisso com a criação de valor de longo prazo. Vamos acelerar nossa transformação digital, ampliar parcerias estratégicas e seguir integrando resultados consistentes, com transparência, governança e responsabilidade como base da nossa atuação. Estou muito confiante e entusiasmado com o que a gente pode construir juntos. E agora, vamos apresentar o resultado da companhia no terceiro trimestre de 2025. Abrimos os destaques com a participação da Caixa Seguridade na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que vai ser realizada na próxima semana em Belém. Esse momento representa um marco estratégico ao integrar um dos principais fóruns globais sobre mudanças climáticas. A presença na COP30 reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, promovendo soluções que conciliam crescimento econômico com conservação ambiental. Um dos principais movimentos da empresa vai ser a sua atuação como na Casa do Seguro, uma iniciativa da CNSEG reconhecida como a Embaixada do Seguro na COP30. A casa vai funcionar como um hub de conteúdo, conexões empresariais e geração de negócio, destacando o papel do setor de seguros na transição climática. Outra importante iniciativa que vamos ter lá é a participação ativa na inauguração da agência Conceito Ver o Peso, que representa um marco na transformação da experiência bancária promovida pela Caixa. Passando agora para o próximo slide, vamos destacar os resultados comerciais em dois ramos diretamente conectados com o core business da Caixa, o Banco da Habitação. No terceiro trimestre de 2025, tanto o seguro habitacional quanto o seguro residencial mantiveram a sua trajetória de crescimento, acompanhando a expansão da carteira de crédito habitacional da Caixa. Nos dois ramos, registramos mais uma vez o melhor desempenho histórico em um único trimestre. O seguro habitacional apresentou um crescimento consistente, impulsionado pela característica de empilhamento que o produto tem. A gente encerrou o período com mais de R$1 bilhão em prêmios emitidos, representando uma alta superior a 10% em relação ao mesmo trimestre de 2024 e 11,5% no acumulado do ano, consolidando a liderança absoluta da Caixa Seguridade nesse ano. Já o seguro residencial ultrapassou R$300 milhões em prêmios emitidos, estabelecendo pelo sexto trimestre consecutivo
um novo recorde. Esse volume representa crescimento de quase 29% frente ao mesmo período de 24 e 26% no acumulado do ano. O desempenho reflete a estratégia voltada para fidelização e aumento do tempo de permanência, com foco em planos plurianuais, renovação facilitada e seguro acoplado ao habitacional, que respondeu por mais de 10% dos prêmios emitidos no trimestre, garantindo assim resultados mais resilientes e previsíveis. Destaca-se ainda o aumento de mais de 7% no índice de renovação em comparação ao terceiro trimestre de 2024. Passando agora para o slide 5, eu apresento o desempenho da Caixa Seguridade nos segmentos de Previdência e Vida ao longo do terceiro trimestre de 2025. No segmento de Previdência, alcançamos aproximadamente 192 bilhões de reais em reservas, o que representa um crescimento superior a 14% em 12 meses. Durante o trimestre, seguimos incentivando a portabilidade de entrada, com destaque para a campanha de cashback, que resultou no maior volume trimestral já registrado. Foram 624 milhões de reais, um avanço de 51% em relação ao terceiro trimestre de 24. Esse desempenho contribuiu significativamente para uma captação líquida de 1,1 bilhão no período. Mais recentemente, no final de outubro, lançamos a campanha Prev IOF Back, um plano de previdência inovador que restitui ao cliente o valor equivalente ao IOF recolhido, reinvestindo ele automaticamente como um novo aporte. Já no seguro de vida, destacamos a emissão de quase 600 milhões de reais em prêmios no trimestre, com um crescimento de 2,6% em relação ao terceiro trimestre de 24. Nesse período, ampliamos nosso portfólio com o lançamento de um produto de acidentes pessoais com cobertura de perda de renda para clientes do seguro habitacional, oferecendo cobertura de até 6 parcelas do crédito imobiliário em casos de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária. É um produto que tem fluxo de pagamento mensal e que contribui para a formação de carteira de longo prazo. No terceiro trimestre, a gente também colheu frutos da nossa estratégia voltada para resultados de longo prazo nos segmentos de consórcio e CAP. Começando pelo consórcio, o produto manteve um desempenho robusto, impulsionado pelo cenário de juros elevados que favorece o consórcio como alternativa ao financiamento tradicional. O volume de cartas de crédito seguiu em trajetória ascendente, ultrapassando 6 bilhões de reais, o que representa um crescimento de quase 30% em relação ao mesmo período de 24 e de mais de 35% no acumulado do ano. O destaque vai para o consórcio imobiliário, que avançou quase 40% na comparação trimestral. Já em capitalização, mantivemos o foco em produtos de pagamento mensal, que seguem apresentando resultados positivos. No trimestre, arrecadamos mais de 485 milhões de reais, um crescimento de 33% em relação ao mesmo trimestre de 24. A modalidade de pagamento mensal cresceu mais de 36% na mesma base de comparação, representando mais de 92% do total arrecadado no período. Para concluir essa primeira parte, passo para os grandes números da companhia no terceiro trimestre. Registramos um lucro líquido gerencial de 1 bilhão 140 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2024 e mais de 18% no acumulado ano a ano. Esse desempenho impacta diretamente o nosso principal indicador de rentabilidade, o ROI, que encerrou o trimestre em 69,2%, mais de 6 pontos percentuais acima do apurado ao final de setembro de 24. Por fim, em linha com a prática de distribuição trimestral que temos seguido nos últimos períodos, o Conselho de Administração aprovou ontem mais um pagamento de dividendos. Pela primeira vez, será realizada uma distribuição acima de 1 bilhão de reais, referente ao lucro de um único trimestre. Um marco histórico, equivalente a um payout de mais de 92% e que mantém o patamar superior aos nossos 90%.
reforçando o nosso compromisso com a geração de valor para os acionistas. Eu passo agora a palavra para o Edgar Soares, que vai dar continuidade à apresentação, trazendo mais detalhes sobre o desempenho financeiro e comercial do banco no terceiro trimestre de 2025. Valeu, muito obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Agora eu passo, então, a apresentar mais detalhes sobre o desempenho financeiro, comercial e operacional da companhia, a partir do próximo slide. Na tela número 9, eu apresento resumidamente o desempenho financeiro do trimestre. É importante observar aqui que os números apresentados estão em visão gerencial de acordo com a norma IFRS 4. No terceiro trimestre, a receita operacional cresceu 13,6% no comparativo ano a ano, alcançando 1,5 bilhão. Desse volume, 58% corresponde às receitas de investimentos em participações societárias. Destaque para o desempenho de todas as novas parcerias, que alcançaram o melhor resultado histórico, com um aumento de 20,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Os demais 42% da receita operacional se referem à distribuição, que apresentou um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, com destaque para as receitas dos ramos de seguro habitacional e residencial, além dos segmentos de consórcio e capitalização. Nosso lucro líquido trimestral alcançou 1,14 bilhão, representando um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2025, o avanço foi de 18,2% frente a 2024. Sob a ótica contábil em IFRS 17, o lucro líquido até setembro apresentou alta de 23,9% na comparação anual. Finalizando a tela, à direita eu reforço o número já trazido pelo Gustavo. Atingimos um ROI de 69,2% com crescimento de 6,3 pontos percentuais em relação ao registrado em mesmo período de 2024. Esse crescimento decorre da melhora do resultado operacional e financeiro da companhia. Avançando para a tela seguinte, vamos falar sobre o desempenho comercial dos negócios de seguros da Caixa Seguridade. Começando pelos prêmios emitidos, que apresentaram um crescimento de quase 1% na comparação ano contra ano e mais de 6% na comparação tri a tri, eu destaco a trajetória de crescimento e renovação dos recordes históricos de prêmios dos ramos habitacional e residencial. O ramo habitacional, como já registrado, superou a marca de 1 bilhão em prêmios emitidos no trimestre. Apresentou 10% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo do crescimento da carteira de crédito imobiliário na Caixa. No seguro residencial, tivemos um aumento de 29%, com recorde de prêmios emitidos pelo sexto trimestre consecutivo. O desempenho é fruto das estratégias adotadas para o ramo e abordadas agora há pouco pelo nosso presidente. Destaque ainda para o ramo de assistência, com crescimento anual de 49%. No acumulado até setembro, o ramo habitacional registrou crescimento de 11,5%, residencial de 25,8% e assistência com 54,4% na comparação com o mesmo período de 2024. O foco no resultado consistente e sustentável no longo prazo é um pilar da estratégia adotada pela Caixa Seguridade. Além desses resultados positivos e expressivos, as novas vendas de seguros de vida com pagamento mensal apresentaram um aumento de 39,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Ainda que nesse trimestre o volume de prêmios do produto tenha se mantido praticamente estável, essa dinâmica tende a se traduzir em um aumento nas emissões ao longo do tempo. O seguro prestamista, em contrapartida, registrou uma redução de 36% na emissão de prêmios trimestrais no comparativo ano contra ano. Esse desempenho segue sob influência de um ambiente macroeconômico desafiador, marcado por juros elevados, que reduzem a capacidade de aquisição de seguros vinculados às operações de crédito, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, dado o custo mais elevado do crédito, resultando em uma menor penetração de seguros prestamistas. No entanto, podemos observar uma recuperação nos trimestres, com 15% de crescimento no número de emissões do segundo trimestre em relação do terceiro trimestre em relação ao segundo. Lá no gráfico da direita, a gente pode observar que os prêmios ganhos para o terceiro trimestre cresceram 6% em relação ao mesmo período de 24, o que reflete a resiliência do nosso negócio. Na visão do acumulado do ano, o crescimento do segmento foi de 6% em relação ao acumulado até setembro do ano anterior. Avançando para a tela seguinte, apresentamos alguns indicadores de desempenho operacional. Comparada com o trimestre anterior, a sinistralidade apresentou melhora de 1,3 pontos percentuais. Esse movimento é reflexo
do menor volume de avisos de sinistros nos ramos habitacional, prestamista e vida. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, o crescimento de 3,7 pontos percentuais está associado à dinâmica de regulação e reconhecimento de provisões para sinistros e resseguros relacionados às enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado, que impactaram os ramos habitacional e residencial naquele ano. No acumulado do ano, a sinistralidade ficou em 24,5%, dentro do patamar histórico para o segmento de seguros. Em relação ao comissionamento, a dinâmica também permaneceu dentro do patamar histórico. A variação de 1,1 pontos percentuais do indicador em relação ao trimestre anterior está relacionada ao mix de produtos. Quanto à margem operacional, o crescimento acumulado até setembro foi de 17,1%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo da redução no volume de sinistros entre períodos. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, o crescimento de 5% está relacionado ao crescimento dos prêmios ganhos entre os períodos. Dessa forma, a representatividade da margem operacional total se manteve no patamar de 2024, totalizando 45% no terceiro trimestre de 2025. Na tela seguinte, temos o desempenho dos negócios da vertical de acumulação, abrangendo os segmentos de previdência, capitalização e consórcio. Iniciando pela previdência, o volume de 7,1 bilhões de reais em contribuição bruta no trimestre representa um crescimento de 5,4% na comparação anual e 24,6% na comparação com o trimestre anterior. A captação líquida foi positiva em 1,1 bilhão no período, reflexo da mobilização das forças de vendas, com foco tanto na captação quanto na retenção, e contribuiu para a marca de quase 192 bilhões de reservas, um aumento de 14,4% em 12 meses. Avançando para a capitalização, é possível observar o efeito da estratégia com foco na modalidade de pagamento mensal, cuja representatividade na arrecadação total aumentou no trimestre. As vendas com pagamento mensal cresceram 36,2% ano contra ano, o que contribuiu para o alcance de um novo recorde de recursos arrecadados, com um crescimento de 33,3% na comparação com o terceiro trimestre de 2024. As reservas de capitalização, que ultrapassaram 3,1 bilhões, cresceram 43,7% no ano. Por fim, no trimestre, foram comercializados 6,3 bilhões em consórcio, representando um crescimento de 28,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Esse desempenho contribuiu para a expansão do estoque de cartas de crédito, que alcançou 44 bilhões de reais, um avanço de 56,5% na comparação anual. Ainda falando sobre os negócios de acumulação, na próxima tela, a receita operacional no terceiro trimestre cresceu 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um aumento em todos os segmentos. O principal destaque foi o consórcio, que apresentou crescimento de 25% entre períodos. No que se refere à margem operacional da vertical de acumulação, no terceiro trimestre tivemos um aumento de 11,7% em comparação ao mesmo período de 2024, influenciado pelo crescimento das receitas em todos os segmentos. Desta forma, a representatividade dos negócios de acumulação na margem operacional total alcançou 28% no terceiro trimestre de 2025. Na tela seguinte, trazemos mais detalhes em relação aos negócios de distribuição. Importante destacar que os negócios de distribuição incluem os resultados referentes às receitas de acesso à redistribuição e uso da marca Caixa, e as receitas de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade, aqui consideradas em conjunto como receitas de corretagem. No terceiro trimestre, as receitas de corretagem cresceram 10,8% frente ao mesmo trimestre de 2024, refletindo o mix de produtos comercializados no período. Na tabela esquerda, é possível acompanhar o desempenho detalhado pelos ramos de seguros e segmentos de acumulação, destacando-se as receitas originadas pelo seguro habitacional, com crescimento de 26%, residencial com 29% e consórcio com 40%. Quanto à distribuição da corretagem, do total de receitas, 22% foi destinado ao pagamento de taxas de premiação aos empregados Caixa e parceiros, e 12% foi destinado à taxa de serviço Caixa. A parcela de 66% do comissionamento pago pelas empresas operacionais permaneceu na corretora nesse trimestre. Dessa forma, a margem operacional registrou crescimento de 6,1% em relação ao mesmo trimestre de 2024 e foi impactada positivamente pela performance do habitacional e residencial. No total,
O negócio de distribuição representa 27% da margem operacional, sendo 22% referente à vertical de seguros e 5% referente à vertical de acumulação. Na próxima tela, os indicadores operacionais são apresentados de forma agrupada, considerando os percentuais de participação econômica da Caixa Seguridade em cada empresa investida. O nosso índice de despesas administrativas, o IDA, se manteve com o patamar registrado para os períodos anteriores, com melhora do indicador nas parcerias, refletindo ganho de eficiência. Já o índice combinado apresentou melhora de 0,8 pontos percentuais no trimestre, na comparação com o trimestre anterior, refletindo a melhora nas margens dos negócios de acumulação e de seguros, em especial pela sinistralidade. Em relação ao mesmo período de 2024, crescimento de 0,9 pontos percentuais reflete a dinâmica dos ajustes de provisões para sinistros e resseguros relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. O índice combinado ampliado registrou melhora em relação aos períodos anteriores, refletindo o desempenho do resultado financeiro agrupado. Passando à tela 16, podemos analisar o resultado operacional e financeiro e sua representatividade no lucro líquido, considerando para tanto o efeito de todas as participações, líquido de tributos e na proporção devida à Caixa de Seguridade. O resultado financeiro do terceiro TRI foi superior ao observado em 24, com um aumento de 46,1%, reflexo de um patamar mais alto da taxa Selic, associado a um maior saldo médio de aplicações financeiras e de um efeito decorrente da defasagem de GPM na atualização de ativos e passivos da Previdência, que colocou um efeito positivo para a companhia de 30 milhões nesse trimestre. Assim, o resultado financeiro foi responsável por 36,3% do lucro gerencial da Caixa Seguridade no trimestre, com um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre. Quanto à composição agrupada da carteira de investimentos, no trimestre, do total de 15,5 bilhões de aplicações financeiras, 49% foram em papéis pós-fixados, 32% em pré-fixados, 12% em índices de inflação e 6% em outros tipos de fundos. O yield médio da carteira pré-fixada ficou em 12,6%, um aumento de 10 bips em relação à posição de junho de 25, refletido na estratégia de alongamento do portfólio e pulverização dos vencimentos em diversos vértices adotado pelos investidores do grupo. Com isso, concluímos a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Gustavo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas poderão ser realizadas em português ou inglês, mas serão respondidas somente em português. Caso deseje fazer alguma pergunta via Zoom, por favor, digite o seu nome e companhia no campo Q&A. E a nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Grospiegel, do BTG Pactual. Por favor, Ricardo, pode prosseguir, seu áudio está aberto. Oi, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A gente viu, né, uma boa aceleração no crescimento de uma forma geral, desde o seguro habitacional, residencial e os negócios de acumulação. Então, eu queria entender se teve uma mudança de postura da Caixa, com apetite de crescimento e incentivos que ela dá para a Seguridade, e se faz sentido a gente continuar vendo uma aceleração nos próximos trimestres. E na minha segunda pergunta, eu queria entender como vocês estão vendo o impacto do novo modelo de crédito imobiliário que foi lançado, né? Tem um efeito mais óbvio e positivo no curto prazo de aceleração nos prêmios habitacionais, mas entenda que o modelo também pode eventualmente estimular mais emissões de LCs por alguns bancos, e não sei se seria o caso da Caixa, o que poderia também trazer mais competição no segmento de previdência. Então, eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo o efeito completo dessa medida para o negócio como um todo. Obrigado. Pode abrir. Bom, muito obrigado pela pergunta. Em relação às captações de recursos, acho que a parte mais importante que a gente tem é que a gente vem aprimorando o nosso portfólio, aprimorando a nossa forma de vender, né? Temos, de fato, produtos no balcão do banco que eles, entre si,
o posicionamento de investimentos para os clientes, eles acabam sendo ofertados para uma linha ou outra, a depender da situação, como a gente já vivenciou isso no passado, né? Agora a gente está realmente com uma situação contracíclica que a gente vem trabalhando muito forte em relação à Previdência, para poder fazer um trabalho muito focado e orientado na nossa portabilidade, para a gente ampliar as retenções e a gente trabalhar forte com os recursos que já estão dentro da indústria, né? E a gente tem, sim, uma perspectiva de manter o nosso foco em Previdência aqui junto à instituição financeira, mas é claro que a gente vai ter aí um impacto também do IOF ao longo do próximo ano, e a gente tem que observar realmente com mais cautela em relação à manutenção de um crescimento. Fato para nós aqui, né, é que a gente tem feito um movimento contracíclico, né, lançamos o produto de IOF Back, né, a gente vai ter campanhas e vai ter o posicionamento do produto no mercado para a gente poder manter a relevância do nosso produto dentro do portfólio de investimentos e captação do banco. Tá? Em relação ao novo modelo de financiamento imobiliário, né, a gente tem aqui, principalmente, como foi falado, né, temos uma oportunidade boa de trabalhar aqui os nossos seguros, tanto o habitacional, mantendo em linha aqui com a política de habitação e com o volume de crédito associado ali do banco, né? Os outros produtos, eles vêm muito a reboque também junto da oferta. A gente já falou aqui também sobre o nosso produto residencial acoplado habitacional, que já está representando 10% do volume ali de prêmios coletados no período, né? Então, assim, a gente tem sim uma boa capacidade, uma boa forma de trabalho aqui com essa nova modalidade de crédito imobiliário que está sendo praticada. Nossa expectativa também em relação às captações pode haver uma necessidade de LCI eventual ali no meio do caminho, né? A gente sabe que tem aí toda a composição do funding para poder fazer frente, né, a isso, mas claro que a gente aqui está bem posicionado em todas as linhas para poder percorrer essa trajetória junto com a Caixa. Tá claro, obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. A nossa próxima pergunta vem do Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, Antônio, pode prosseguir com a sua pergunta. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, Gustavo, se você puder explorar um pouquinho mais o seu mandato, né? Assim, eu sei que passou pouquíssimo tempo, né? Uma semaninha na companhia, mas se puder explorar um pouquinho mais de quais são suas ideias, o que você já encontrou aí na companhia. E aqui uma segunda pergunta, se vocês explorarem um pouquinho mais sobre a ótica financeira, né? Quais são os impactos de cabo a rabo aqui no P&L de um juros declinante em 2026, né? Então, o que vocês esperam em termos operacionais? Quais linhas vocês esperam que sejam mais impactadas? Financeiro, como que vocês esperam? Seria ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, pela oportunidade. Estou super animado com essa nova oportunidade profissional. Eu sou um funcionário de carreira da Caixa desde 99. Trabalhei na empresa em praticamente todos os níveis táticos, estratégicos, antes de sair para trabalhar no mercado, né, no conglomerado no banco. Ou seja, eu conheço muito o nosso ecossistema, conheço a nossa cultura e conheço os nossos desafios. Mas eu também conheço muito bem as nossas fortalezas, né? A nossa marca, a nossa base de clientes, nossa capilaridade e acho que a principal fortaleza que a gente tem aqui dentro de casa, que são as nossas pessoas. Nós somos mais de 80 mil colaboradores em todo o país, super engajados no propósito do banco e aqui na Seguridade ainda, além de tudo isso, ainda encontrei um time extremamente técnico, competente, comprometido. Então, assim, olhando para frente, o desafio é manter o trabalho que vem sendo muito bem feito e, claro, buscar capturar valor nessas nossas potencialidades. A Caixa está passando atualmente pelo maior processo de transformação digital da história dela e a gente está extremamente engajado em trabalhar junto nesse processo todo.
A gente vai continuar a buscar o nosso processo de eficiência de portfólio. A ideia é continuar capturando valor na sinergia entre as nossas JVs, mas também entre as empresas do conglomerado. Enfim, tem bastante trabalho para fazer, mas estou com muita energia para contribuir com a empresa na manutenção e no crescimento dessa história incrível que vem sendo escrita, tá? Maravilha. E aí, seguindo a sequência de perguntas, mas não antes, deixar de registrar aqui a satisfação de receber o Gustavo como CEO aqui da nossa companhia, profissional com a carreira maravilhosa dentro do banco, conhece tudo aqui da instituição. É um prazer enorme estar com você aqui conosco, tá, Gustavo? Bom, em relação ao resultado financeiro, né, a gente tem aí com as taxas de juros mais elevadas, realmente a gente teve uma representatividade maior do resultado financeiro agora nesse trimestre. A gente já foi observado aí que a gente teve 36% de representatividade. A nossa sensibilidade ela se mantém praticamente a mesma que a gente tinha já conversado nos cenários anteriores, né, de mais ou menos ali aproximadamente 40 milhões a cada 100 bips de redução de taxa. E a gente aqui, de observação mesmo, assim, de o que a gente tem para capturar de valor num cenário de redução de taxa de juros. Realmente vem ali uma oportunidade de um fortalecimento de relacionamento dos clientes com o banco, porque naturalmente você tem uma procura dos clientes de crédito do banco para poder renovar suas operações, para poder fazer novas operações, né? Com isso, aquela decisão também consciente do crédito, ela vem acompanhada da decisão consciente também do seguro. Quer dizer assim, você tem um cenário de queda de taxa de juros, né? O cliente que não estava tomando crédito pelo cenário de taxa de juros, ele vai trabalhar agora com a tomada do crédito, ele vai ter a opção do seguro para poder fazer seu relacionamento com o banco. Isso é bem importante, porque todas as linhas atreladas, né, a concessão do crédito, elas são fortalecidas, e o nosso resultado operacional, a gente tem nele o nosso principal driver de resultados, vai se manter assim, não é? Nós somos uma empresa operacional, a gente vai buscar o resultado ali junto às operações do banco, né? E com esse aquecimento do banco, naturalmente a gente vai aquecer o nosso resultado operacional, né? Em especial ali a gente está falando do prestamista, do seguro de vida, né? Do seguro residencial e das outras portas de relacionamento que se abrem no contato do cliente de crédito do banco, tá bom? Obrigado, Antônio. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e, Gustavo, boa sorte aí. Obrigado pelo tempo também. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, Leduc, pode seguir com a sua pergunta. Obrigado a todos, bom dia, parabéns pelos resultados, pela trajetória aqui no ano e sucesso também nessa novo ciclo aí. Puder voltar um pouquinho na parte do prestamista, né, que teve ainda a comparação dura com o ano passado, mas já sequencialmente a gente viu alguma resposta. E aí, se vocês puderem nos ajudar a entender um pouquinho aqui a evolução dos produtos dentro dele, e se já podemos ter convicção que uma inflexão passou aqui, pelo menos na parte de prêmio. Obrigado. Muito obrigado, Leduc. Pergunta importante, é uma linha do nosso negócio que a gente já vem conversando bastante pela questão do desempenho. A gente já tem conversado, um cenário de taxa de juros mais elevadas que diminui a capacidade dos clientes de terem, né, os produtos de seguro adquiridos, e o seguro prestamista é o mais atrelado às linhas de crédito. A gente vem trabalhando essa diversificação de portfólio, lançamos o produto para o crédito ao trabalhador neste trimestre agora, para poder fazer frente aí, a uma demanda que já tinha e que a gente precisava desenvolver um produto que trouxesse adicionalidade e valor para o cliente, e aí isso foi feito. Ainda temos aí uma grande possibilidade de trabalhar o produto em outros canais do banco. Ele ainda está em processo de expansão pelos canais do banco para poder ser comercializado, né? Já é comercializado nas agências, a gente vai migrar ele também para o meio digital, e a gente tem
aqui convicção de que ele vai assumir uma posição mais relevante aí dentro do nosso mix do seguro prestamista. Além disso, a gente tem outros produtos que a gente vem estudando, desenvolver também no seguro prestamista, para poder trabalhar não como substitutos do produto que a gente tem hoje, mas sim como produtos complementares para operações de crédito que hoje ainda não estão abarcados pelo produto, e a gente tem aí um cenário realmente de expansão de portfólio, com expansão de oferta do produto, para a gente poder trabalhar com todas as linhas de crédito do banco, com todos os clientes que a gente tem aí pela frente, tá? Bom, em relação à projeção, a gente está acompanhando agora aqui o movimento, né, em relação ao INSS, né? A gente agora, por uma questão temporal, né, a gente já vem observando isso em alguns outros momentos, que o INSS ele abre debates ali em relação à questão de fluxo operacional ou colocação de seguro, etc. Então, a gente agora, neste momento, a gente está sem fazer a oferta ali por uma decisão conjunta com a Caixa, a gente não está ofertando seguro prestamista neste momento junto ao INSS para poder fazer uma verificação operacional, uns esclarecimentos e a gente trabalhar isso junto com eles, mas a gente está aguardando aqui os próximos passos. A gente tem uma emissão média ali de 20 milhões mês de prestamista do INSS, né? E deve ter um impacto disso agora no último trimestre, né? Mas a gente vai monitorar, e assim que a gente passar essa etapa, né, a gente espera aí ver o produto novamente rodando nesse patamar, tá bom? Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Leduc. Vamos seguir agora com a próxima pergunta, que vem da Maria Guedes, do Safra. Por favor, Maria, pode seguir com a sua pergunta. Parabéns pelos resultados. Queria falar mais uma vez aqui um pouco sobre o consórcio, que tem sido um produto bem importante para a estratégia de vocês na janela dos últimos 12, 24 meses. A gente já vê o produto ganhando representatividade, então aqui nas nossas contas ele já representa 8% da margem operacional de vocês. Vocês estão com estoque de 44 bi, se eu não me engano, em cartas de consórcio para se beneficiar da taxa de administração a ser capturada ali, empilhada para frente. Então, eu queria entender qual que é aqui a expectativa de quanto que esse produto ele pode acabar representando na margem operacional consolidada de vocês, o que é o espaço para o produto, e também pegar uma leitura um pouco mais de indústria. Assim, muito se fala, principalmente com o produto tendo ficado muito forte nos últimos meses, sobre a performance comercial dele. De fato, é um produto que tem performado super bem na indústria como um todo, mas a gente ainda não tem uma leitura muito boa do que é a inadimplência dele. Então, nos últimos meses, vocês já conseguiram ter alguma leitura do que é o diferencial de inadimplência desse aqui versus um crédito bancário comum? Seria super positivo aqui para a gente. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao consórcio, é um produto que vem apresentando os crescimentos dele consistentes ao longo do tempo, né? É um produto que ele veio a complementar realmente o portfólio do banco. A gente tem uma representatividade grande da carteira do consórcio imobiliário aqui, que vem renovando também os recordes que a gente vem observando do lado do banco no crédito. Então, isso vem numa crescente junto, né? As taxas de administração, como você falou, né, por uma questão de carrego no começo, né, a gente vai constituindo carteira e ela vai caindo na linha do tempo. Isso é um movimento natural, porque puxando a taxa mais no começo da operação. À medida que a nossa carteira vai maturando, essa taxa vai decrescendo, mas o resultado operacional do produto vem ganhando relevância aqui no nosso share of wallet aqui da composição dos resultados. A gente tem aqui um bom cenário em relação ao consórcio, né? Os nossos indicadores eles são muito bem controlados. Então, quando você está falando aqui da parte da inadimplência, etc., nossa operação é com os clientes do banco, né? Com uma tomada do produto bem consciente, né? Então, assim,
os nossos números de inadimplência eles estão muito bem regulados, muito dentro daquilo que está sendo esperado e precificado para o nosso produto. A gente alcançou esses 44 bi de carta, né, e a gente espera aí observar um crescimento também no ano que vem. Né? A gente tem um posicionamento do produto que a gente está aumentando o nível de contemplação também do produto. Isso pode trazer um impacto na percepção também, na margem, no curtíssimo prazo, mas a gente vai observar ela na linha do tempo, porque esse é um trade-off que precisa acontecer. Né? O produto de consórcio, né, à medida que você puxa mais taxa no começo, você diminui a capacidade dos grupos de contemplar, e se você faz um rebalanceamento disso, naturalmente você tem uma redução da taxa no começo, mas você tem um índice de contemplação maior. E com isso o nosso produto vai estar mais bem posicionado, a gente vai trazer mais clientes para o produto e a gente vai fazer cada vez mais. Tá bom? Perfeito, obrigada. Muito obrigado, Maria. A nossa próxima pergunta vem do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Grespan, pode seguir com sua pergunta. Oi, pessoal, obrigado pela apresentação. Parabéns pelos resultados e sucesso, como os outros disseram aí. Boa sorte dentro dessa nova etapa da gestão. Duas perguntas do meu lado. Primeiro, o resultado financeiro da XS1. Só esclarecer, teve 28 milhões que vocês mencionaram de lag de GPM. Eu entendi que os 28 milhões é só o lag temporal de um mês do accrual do passivo, mas ele não contabiliza o ganho da diferença entre IPCA e GPM do benefício definidos. Então, eu queria só confirmar esse entendimento e, se for verdade, quanto foi o ganho meio one-off com benefício definido na Previdência Citri no total, além do lag temporário, mas também considerando o superávit do passivo do ativo contra o passivo. E aí, minha segunda pergunta é com relação ao próprio prestamista, ou até um follow-up aqui na pergunta do Leduc. Eu queria só entender com vocês duas coisas. Número um, se vocês puderem relembrar só os critérios de elegibilidade de vocês do produto, idade máxima, produtos que abrange, porque é um produto que roda num loss ratio bem baixo, né? Uma sinistralidade bem abaixo dos peers e do mercado. Eu fico me questionando se não tem espaço para expansão de elegibilidade do produto e que possa ajudar nessa retomada de crescimento. E aí, segunda, só um detalhe aqui também no prestamista, vocês mencionaram que não estão fazendo INSS, eu queria confirmar se nesse TRI vocês também não fizeram, ou se eu entendi direito, é só no quarto TRI que impacta essa parada do INSS. Obrigado. Pronto, muito obrigado, Grespan. Em relação a... Você perguntou sobre descasamento, só para esclarecer, não tem descasamento, tá? O que a gente tem aqui menos de 0,5% das reservas nossas, elas estão expostas a IGPM lá na Caixa Vida e Previdência. Né? No trimestre anterior, né, essa defasagem de IGPM, ela gerou um impacto negativo de 22 milhões e agora ela vem com um impacto positivo, né, de 28, né, principalmente pela questão do passivo com a variação negativa ali de 2,93%, tá? E realmente o que você falou é um fato, né? Então é um recorte momentâneo que veio agora para o terceiro trimestre, mas como eu trouxe para vocês aqui, ele teve impacto também no trimestre anterior com viés negativo, agora veio com viés positivo, né? E esses dois aqui eles estão refletidos no resultado financeiro da companhia nesse trimestre, tá? Em relação ao prestamista, não teve nada de paralisação de INSS no terceiro trimestre, né? A gente seguiu com o produto aberto e sem nada, isso é uma questão muito recente agora. E em relação às linhas, né? As principais linhas que a gente tem, a cobertura do prestamista, a gente vinha com ele muito forte no crédito consignado, né? Na parte das pessoas físicas, a gente tem o prestamista no crédito rural e a gente tem o prestamista também ali nas operações de pessoa jurídica. Tá? A gente tem espaço, sim, para ter mais oferta no portfólio de crédito do banco. Né? Como eu disse, a gente está trazendo adicionalidades de valor para o produto, agregar valor para o cliente, para a gente poder trazer o produto também para outras linhas de crédito. Né? O banco, naturalmente, ele já tem uma composição de crédito muito conservadora do lado da Caixa, né? Que tem uma concentração em crédito imobiliário, que a gente tem os nossos seguros habitacionais com a morte em validez permanente, que não é um prestamista, é a morte em validez permanente do seguro habitacional. Né? A segunda carteira mais representativa do banco é o crédito consignado, que também tem.
né? Então, assim, a gente tem espaço, sim, em outras linhas, principalmente no crédito ao trabalhador, né? Que, como eu costumo falar, ele é um crédito consignado, mas ele é a melhoria de um crédito pessoal que existia antes, que ele não tinha absolutamente nada de garantia atrelada, etc., né? E que agora os clientes eles estão tendo a oportunidade de usufruir de taxas menores, e aí a gente está ampliando a oferta nisso, e como eu disse na apresentação das telas, a gente espera uma evolução ali da representatividade, né, do seguro prestamista atrelado ao crédito ao trabalhador, né? Os outros produtos a gente ainda está ali em estudos com a Caixa Vida e Previdência, e a gente vai divulgando para vocês à medida que eles forem maturando na linha do tempo, tá? Mas é bem importante que a gente traz para vocês aqui o acompanhamento das vertentes de mercado, o acompanhamento das tendências, né, a evolução do portfólio e o trabalho junto com as empresas para a gente poder prover os nossos clientes dos melhores seguros, né, e dos produtos também de acumulação aqui da parte de seguridade do banco. Tá bom? Obrigado. Um follow-up rápido, se eu puder, só em termos de idade, qual que é o limite de idade da pessoa física no prestamista e do sócio de empresa? A gente trabalha atrelado ao crédito do banco, então a política de crédito do banco hoje tem uma limitação ali de 79 anos e 11 meses ali na parte do crédito pessoa física, né? E o nosso seguro ele acompanha esse limite de idade, esse cap de idade que a gente tem ali nos nossos seguros, tá? Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Grespan. Nós temos agora duas perguntas aqui de analistas pessoas físicas, querendo saber, primeiro, da política de dividendos, e segundo, se há alguma perspectiva de distribuição extraordinária, tendo em vista a taxação de dividendos, né, para pessoas físicas, que deve iniciar a partir do ano que vem. Bom, a gente mantém aqui o nosso ritmo de geração e devolução de valor aos nossos acionistas, né? A gente vem com o nosso payout sempre acima de 90%, historicamente, né? Tivemos essa mudança para os pagamentos trimestrais, agora a prática da distribuição dos dividendos trimestrais, né? E essa mudança que foi perguntada aqui, a gente está fazendo avaliação para poder chegar à melhor conclusão aqui de todos os lados, para a gente poder trazer para vocês, mas quando a gente tiver uma informação mais firme, a gente traz e a gente faz a divulgação, tá bom? Bom, fazendo mais um compilado aqui das perguntas que estão chegando no chat, tem mais uma pergunta aqui tratando de um novo produto, que é o perda de renda do seguro habitacional, e que foi lançado recentemente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais qual é o ticket para essa cobertura, um pouquinho o potencial desse produto, explorar isso, que é uma das alternativas que nós temos trabalhado recentemente. Maravilha. Esse produto ele veio para completar a proteção do tomador do crédito imobiliário no banco, né? O tomador do crédito imobiliário no banco ele já tinha ali a proteção do casco do imóvel com danos físicos do imóvel, já tinha a proteção do seu patrimônio se acontecesse alguma coisa com ele, né, com a pessoa física, na morte e invalidez permanente ali no seguro habitacional. Acrescentamos o dano físico ao conteúdo como opcionalidade também do seguro habitacional, né, além do seguro residencial tradicional que a gente tinha, e faltava proteger o cliente da parte de acidentes pessoais com a perda de renda, né, e a gente veio com esse produto inovador agora nesse terceiro trimestre. É um produto maravilhoso para poder fazer trazer essa segurança para o nosso cliente, né? Ele tem um ticket médio de aproximadamente R$50 ali, né? Ele tem um comissionamento interessante também, ele está sendo comercializado, né, nas agências e na rede digital do banco, e é um produto de pagamento mensal. Então, a gente não vê ainda a representatividade dele nos grandes números da companhia, até porque a gente tem números enormes e a gente tem um lançamento do produto recente, um produto de pagamento mensal, mas a gente já tem
uma distribuição sendo muito legal, assim, a gente está com mais de 6 mil apólices que foram vendidas ali no mês de setembro, né, e a gente já chegou a um prêmio total mensal acima de R$250 mil que a gente vai ter ao longo do tempo, só dessa carteira que foi constituída aqui em setembro, né? Então, à medida que a gente vai crescendo a comercialização do crédito imobiliário no banco, a gente vai ter um público maior para poder fazer a oferta desse produto e a gente vai ver cada vez mais ele representativo na nossa carteira. Obrigado, Edgar. Na mesma linha, também falando de novos produtos, campanhas, tem uma pergunta que chegou via chat para explorar um pouquinho mais sobre a campanha que nós temos feito do IOF Back, se é uma oportunidade para capturar valor nesse momento de alteração de lei, e como que isso deve performar, enfim, qual a expectativa com relação a isso. Tá, não, maravilha. Essa campanha do IOF Back, ela veio justamente para, vamos dizer assim, para trazer o conforto do cliente que já fazia seus investimentos em previdência, né, de que a entrada desse imposto agora, ele vai ser retornado para o cliente e que ele não vai estar tendo prejuízo de fazer o investimento dele em VGBL nesse período agora, né? Então, é uma campanha que ela é interessante, não é uma campanha, não é um produto permanente, é uma campanha que a gente está com ela agora, a gente está fazendo a experimentação dessa campanha nesse período, né? A gente tem uma expectativa de que, com isso, a gente venha com não sendo só mais um dos players de previdência no mercado que o cliente que faz investimento em previdência distribuía suas aplicações entre instituições, né? E aí aquele cliente que vinha para a Caixa para fazer uma aplicação financeira em previdência acima dos R$300 mil e que se preocupava com o IOF, procurava outra instituição para fazer a aplicação complementar para ele, ele vai poder fazer ela integralmente na Caixa, que ele vai ter o IOF devolvido para ele no saldo das suas reservas. Bom, todas as perguntas foram respondidas. Gostaria de agradecer a participação de todos na teleconferência de resultados da Caixa de Seguridade. Eu passo agora a palavra para o Gustavo para que ele faça as considerações finais. Bom, pessoal, agradeço muito aí a oportunidade, agradeço aqui ao time de Diretoria Financeira e RI pelo trabalho, o time que ajudou a gente aqui a disponibilizar esse material aqui para os nossos acionistas, parceiros, casas de cobertura. Muito obrigado e voltamos aí em breve, com certeza, com boas notícias aí, tá bom? Obrigado. Obrigado.